Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Jesus ainda falava para as multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele. Alguém disse a Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora, querendo falar contigo. Respondendo, Jesus disse à pessoa que eu tinha avisado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, por isso o Padre ainda usando essa estola branca. Nossa Senhora do Carmo, dia dedicado a Santíssima Mãe de Deus. Hoje é festa, solenidade para os religiosos carmelitas. São aqueles que se consagraram sua vida, sua vocação aos cuidados a Deus inteiramente, pelos cuidados da Virgem Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe da Igreja, Nossa Senhora do Carmo, um dos títulos da Virgem Santíssima. Vejam só, meus irmãos, que nesse dia de Nossa Senhora, o Evangelho nos coloca diante de uma passagem bíblica que gera inclusive muita confusão na mente daqueles que pouco compreendem, das pessoas que pouco compreendem ou que têm a disposição, a predisposição de compreender errado a vida, a própria vida, e as coisas de Deus, de modo muito particular, compreender errado a palavra de Deus. Essa palavra tem uma armadilha para os orgulhosos, os soberbos de coração. Vejam só, um dia dedicado à Santíssima Virgem Maria, aquela para a qual Deus olhou para a sua humildade, como ela diz lá no canto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 1. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez, a humildade de sua serva. Desde agora gerações vão me chamar de bendita. O Senhor olhou para a sua pequenez, para a sua humildade, e na sua humildade realizou grandes coisas. Veja, no dia dedicado à Santíssima Mãe de Deus, e ela se torna Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Mãe do Filho de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja, justamente por causa dessa sua humildade, dessa sua pequenez, dessa sua humildade que a fez se entregar inteiramente ao poder de Deus, à vontade de Deus. Ela se tornou Mãe de Deus, Mãe de Cristo, nossa Mãe, Mãe da Igreja, tão importante na nossa vida de cristãos, por causa que na sua pequenez, na sua humildade, ela se entregou inteiramente à vontade de Deus. E Deus fez nela grandes coisas. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Vejam, meus irmãos, aí está se realizando aquilo que Jesus falou, está falando nesse Evangelho. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus se torna meu irmão e minha irmã. Nos tornamos da família de Jesus, pela obediência à vontade de Deus, pela obediência à palavra de Deus, pela obediência à palavra da verdade, pela obediência à verdade, nos tornamos família de Jesus, nos tornamos discípulos de Cristo, família de Deus. Mas não, tem alguns que, interpretando mal essa palavra, dizem que nós nos tornamos mães de Jesus. Não, ser mãe de Jesus foi uma realidade reservada a uma única pessoa, aquela que gerou no ventre o Filho de Deus. Nós, homens e mulheres, nos tornamos irmãos e irmãs de Jesus, mas a mãe é uma pessoa só, é Maria, é a Santíssima Virgem, a Virgem de Nazaré, Maria de Nazaré, como diz aquela música de Padre Zezinho, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima. Ela unicamente se torna a mãe do Filho de Deus, por causa da sua obediência, da sua entrega total à vontade do nosso Pai que está nos céus. E nessa entrega ele diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua
a tua palavra, a vontade de Deus, segundo a vontade dele. Faça-se em mim segundo o que ele quer, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra dele. Faça-se em mim, Senhor, eis-me aqui a serva do Senhor. E aí nela se cumpre plenamente a nossa salvação, que é a vinda do Filho de Deus para o mundo. E diante da cruz, ao discípulo amado, Jesus diz: eis aí a tua mãe. Veja, meus irmãos, não é qualquer um que se torna filho de Maria, filho da Virgem Santíssima. Não é qualquer um. Primeiro, é o próprio Cristo que se torna o filho dela, porque ele realizou em tudo a vontade do Pai. E ele diz: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é qualquer um que se torna filho dela. Primeiro Cristo e depois nós, se somos os discípulos amados. Quando somos discípulos amados de Cristo, ele diz para nós: eis aí a tua mãe. E aí sim, aí nos tornamos plenamente família de Deus, filhos de Deus, discípulos e irmãos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eis aí meu irmão e minha irmã. E esta mulher que está aí fora, querendo falar comigo, dizendo que é a minha mãe, antes de ser a minha mãe, no sentido carnal, ela se tornou a minha mãe por ter feito plenamente a vontade do meu Pai que está nos céus. Maria só se tornou a mãe de Cristo, a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus, porque plenamente realizou a vontade do Pai, do nosso Pai que está nos céus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí Isabel pôde dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Meu irmão, minha irmã, dia maravilhoso, dedicado a Nossa Senhora. Vamos pedir a ela, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, dai-nos, Mãe, a graça, a tua proteção, para que possamos fazer plenamente a vontade do nosso Pai que está no céu, nesse mundo de trevas, nesse mundo de corrupção, nesse mundo de mentiras, possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, discípulos da verdade, que a verdade habite em nós, que o reino de Deus habite em nós. Mãe Santíssima Nossa Senhora, rogai por nós. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.